Mas a fila é para existir de forma humanitária, de forma integral, de forma universal, que respeitem todos os princípios do SUS, mas que eu vou dar à fila o tom de prioridade. Minha pergunta, eu gostaria que a senhora respondesse com sim ou não, sobre a fila da morte. A fila da morte é a tal fila da regulação, as pessoas entram nessa fila à espera de um exame, o exame às vezes bobo, passa 10 anos para fazer. Vai fazer uma cirurgia há 20 anos, morre na fila. Por isso tem o nome de fila da morte. A senhora, como médica, acredita que é possível, sim ou não, acabar com a fila da morte? Se sim, a senhora, enquanto governadora, caso fosse eleita a governadora, a senhora conseguiria acabar, trabalharia para acabar com a fila da regulação? E por que a senhora acredita que o PT, em 20 anos de governo aqui na Bahia, nunca acabou com essa fila? É porque o PT quer incompetência, é porque eles querem ver o povo morrendo mesmo? Por que não acaba com essa tal fila da morte? Boa pergunta, Lohan. É o seguinte, a fila da regulação é um instrumento que está baseado na legislação do SUS. O sistema de regulação ele foi criado porque eu sempre vou ter maior demanda do que o que eu consigo resolver. Então eu vou precisar criar uma fila. A fila, eu não acredito que a fila vá acabar. Porque enquanto as pessoas estão ficando, inclusive, mais empobrecidas, elas vão ter menos plano de saúde e vão chegar mais ao SUS. O SUS, como Serviço Único de Saúde, que vai prestar um serviço para a população de forma gratuita, sendo pago pelo governo, a partir do momento que a minha população ela cresce na sua capacidade de gerenciar os seus próprios recursos, ela vai sair do SUS e vai para os planos de saúde ou no particular. Mas o SUS, a fila do SUS, ela não precisa acabar, se a gente for pensar na lógica de que eu tenho uma série de coisas a serem feitas e eu preciso colocar numa ordem de prioridade. Essa que é a fila. Por que está errado na fila da Bahia? É que ela é uma fila política. Essa fila da morte é porque você tem acesso a chegar nas pessoas, a chegar nos procedimentos ou numa cirurgia, se você conhece alguém da política. E eu escutei isso quando eu cheguei em Porto Seguro. Uma das primeiras pacientes que eu atendi em Porto Seguro, ela me disse isso. E eu estava chegando de Belo Horizonte, que tem uma fila de regulação que funciona. Belo Horizonte, com um SUS extremamente robusto, como uma capital ali de mineira, onde eu trabalhei 25 anos da minha vida, eu vi uma fila de regulação funcionar e eu, médica, sem nenhum apadrinhamento político, eu apenas a médica que fazia um relatório bem feito do porquê que eu, médica, estava dizendo para a regulação do SUS que aquele caso tinha que passar na frente de quem estava esperando há 1 ano, 2 anos, 3 anos. E eu, como médica, fazia um médico do outro lado da tela, quando analisava aquele documento, e ele entendia, não, realmente, doutora Raíssa está me dizendo que esse paciente aqui tem que passar na frente. Eu, como médico da regulação, vou priorizá-lo na fila. Isso está regimentado em lei. E Belo Horizonte funciona muito bem. Pelo menos funcionava até quando eu saí de lá, nos últimos 6 anos. Então, o que acontece? Quando eu cheguei em Porto Seguro, uma paciente que estava aguardando uma fila de procedimento cirúrgico, e ela me disse, não, doutora, eu estou aguardando há 6 anos. Eu falei, como assim você está aguardando uma cirurgia há 6 anos? E com um problema grave. Ela falou, não, é porque eu não conheço vereador nem deputado. Isso eu escutei de uma paciente da periferia que mora num bairro carente de Porto Seguro. Quando eu cheguei na cidade, eu falei, não. Eu ainda falei assim para ela, não, a senhora já ouviu falar da regulação? Ela olhou assim para mim, tombou o pescoço e falou assim, você não é daqui não, né, doutora? Aí eu falei, não, eu sou de Belo Horizonte, eu acabei de chegar lá, é por isso. Você está na Bahia, doutora. Aqui ou você conhece um vereador ou você conhece um deputado para operar. Caso contrário, a gente morre na fila. Então, o que precisa ser feito enquanto governo da Bahia com a fila de regulação? Primeira coisa é não permitir influência política na regulação. Essa influência política deixa de existir. E vai existir um comitê de inteligência artificial que vai ser cadastrado para registrar todos os pedidos. A fila é duplicada, pessoas são cadastradas várias vezes, às vezes até por erro de digitação ou porque a pessoa mudou o nome, ela casou e aí essa pessoa entra no sistema, é o mesmo procedimento, mas está duplicado, às vezes até 3 registros, então precisa filtrar a fila com casos reais, precisa fazer um grande movimento. Aí sim, esse é um mutirão. Eu sou contra mutirão
para procedimento médico, que o médico tem que operar em pouco tempo, e esse grupo normalmente tem dificuldade de fazer o aporte aonde que aqueles pacientes vão ser cuidados se eles complicarem. Então, as cidades pequenas, elas têm dificuldade de onde coloca muito doente, se complica. Então, eu prefiro, em relação à fila da regulação para cirurgia, Lohan, é preferível a gente ser lebre, ser tartaruga do que lebre. A gente vai devagar e sempre, vai operando, as pessoas em pouco tempo, essas filas se resolvem para a cirurgia. Mas falando em regulação para acabar, filtrar a fila, trazer essa fila usando a inteligência artificial a favor do sistema público, não deixar politizar e aumentar a capacidade dos hospitais de resolverem. Como eles fecharam os hospitais não resolvem. Então, se aquela paciente está precisando tirar o útero, ela está ela está aguardando vaga no mesmo hospital de quem está precisando fazer uma cirurgia de grande porte nos grandes serviços. Se eu reintroduzo os hospitais nessa logística dentro do Estado, mesmo que seja nas mesmas regiões, mas aqueles prédios que têm capacidade de recuperar sua estrutura, esses hospitais vão resolver as pequenas e médias cirurgias de complexidade nas cidades menores, e aí eu vou conseguir rapidamente aumentar a capacidade de resolver problemas. Quando eu estava secretária de saúde de Porto Seguro, eu peguei um prédio abandonado, que tinha sido uma UPA, e transformei no Hospital Covid. Ele funcionou como Hospital Covid e o prefeito agora fez uma pequena reforma que já estava até prevista nas obras dele, no projeto dele, em que foram abertas salas de procedimento cirúrgico. Então, hoje ele é um hospital dia em Porto Seguro, é uma estrutura própria, com gerenciamento de recurso próprio, que está funcionando em Arraial da Ajuda, e as pessoas ali estão ganhando as suas cirurgias ali, ó. Então, a fila de Porto Seguro está sendo resolvida lentamente, mas ali, ó, passos de tartaruga, mas devagar e sempre. As pessoas estão operando numa agenda continuada, que não é fazer um mutirão uma vez a cada 6 meses, que aí eu vou operar 50 pessoas, faço mídia, faço politicagem. Operei 50 pessoas. Não, eu preciso que opere 50 pessoas por semana. E aí eu vou ali, ó, com 50 pessoas por semana, elas vão operando e a gente, no final do tempo, eu vou ter então, pelo menos os mais graves resolvidos. E a fila, Lohan, ela tende a continuar existindo. Por quê? O SUS não consegue dar aos pacientes tudo o que eles estão precisando. Nós temos muitos pacientes com muitos pedidos, mas a fila é para existir de forma humanitária, de forma integral, de forma universal, que respeitem todos os princípios do SUS, mas que eu vou dar à fila o tom de prioridade. Então, se eu tenho prioridade, relatório médico prioriza. Se eu não tenho, eu sigo a fila. Entende? Então, ela deixa de ser uma fila da morte para ser uma fila em que a pessoa que vai estar esperando pode esperar. Porque se ele não pode esperar, ele tem que ser priorizado. E a priorização não é política, é médica. Isso, doutora, essa questão aí de ter um padrinho político aqui na Bahia é verdade, procede. Outro dia um rapaz mandou mensagem aqui pra gente, que Lohan, não conheço nenhum vereador, mandou mensagem lá no meu programa da tarde, não conheço nenhum vereador, não conheço nenhum deputado, me ajude aí para minha mãe, com 80 e tantos anos de idade, conseguir a transferência para um hospital especializado, isso no interior da Bahia. Eu pude ajudar entrando em contato com o MP, que qualquer cidadão pode fazer a denúncia ao MP por MP. Mesmo assim, o MP não fez absolutamente nada. Aqui na Bahia só funciona assim, através da politicagem. Para! Não vai embora não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.